No mundo rigidamente regulamentado da indústria farmacêutica, a precisão é fundamental. Cada ingrediente, cada medida e cada processo devem aderir a padrões rigorosos para garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos dos quais dependemos. No centro dessa busca pela precisão está o processo crítico de calibração. A calibração é um dos pilares da qualidade farmacêutica. O processo meticuloso que sustenta a precisão de cada medida tomada e cada dosagem dispensada. É o alicerce sobre o qual se ergue toda a estrutura da qualidade farmacêutica. A calibração, em essência, é o processo de comparar um instrumento de medição com um padrão conhecido de exatidão comprovada. Esse padrão, rastreável a uma referência internacionalmente reconhecida, serve como referência para avaliar a precisão do instrumento. Imagine uma régua usada em um laboratório farmacêutico. Para garantir que essa régua forneça medidas precisas, ela deve ser calibrada em relação a uma régua padrão, que se sabe ter exatamente 30 centímetros de comprimento. Essa comparação permite que os técnicos identifiquem quaisquer desvios nas medições da régua do laboratório e façam os ajustes necessários para garantir sua precisão. A importância da calibração na indústria farmacêutica é inegável. As medições precisas são a força vital da fabricação de medicamentos. Elas ditam a quantidade exata de cada ingrediente que compõe um medicamento, garantindo que o produto final esteja em conformidade com as especificações exatas descritas na sua fórmula. Essas especificações não são arbitrárias. São cuidadosamente calculadas para garantir que o medicamento produza o efeito terapêutico desejado sem causar danos. Um pequeno desvio na medição de um ingrediente ativo, por exemplo, pode ter consequências significativas. Uma quantidade insuficiente do ingrediente ativo pode tornar o medicamento ineficaz, deixando o paciente sem tratamento e suscetível à progressão da doença. Por outro lado, uma quantidade excessiva do ingrediente ativo pode levar a uma overdose, potencialmente causando efeitos colaterais prejudiciais ou até mesmo toxicidade. A calibração, ao garantir a precisão dos instrumentos de medição, mitiga esses riscos e protege o bem-estar dos pacientes. A jornada rumo à medição precisa começa com um plano bem definido. A calibração não é um processo aleatório, é um esforço sistemático que exige planejamento cuidadoso e execução meticulosa. A fase de planejamento é onde se estabelece a base para uma calibração precisa, garantindo que o processo seja abrangente, eficiente e alinhado com as necessidades específicas do ambiente de fabricação farmacêutica. O primeiro passo no processo de planejamento é identificar todos os instrumentos que requerem calibração. Essa tarefa aparentemente simples pode ser mais complexa do que parece. As instalações de fabricação farmacêutica abrigam uma vasta gama de instrumentos, desde termômetros e balanças simples até espectrofotômetros sofisticados e sistemas de cromatografia. Cada instrumento, independentemente da sua complexidade, desempenha um papel na garantia da qualidade do produto final e, portanto, requer calibração periódica. Uma vez identificados os instrumentos, o próximo passo é definir os padrões de calibração que serão utilizados. Esses padrões, como mencionado anteriormente, são as referências em relação às quais a precisão dos instrumentos será avaliada. A escolha dos padrões adequados é crucial. Eles devem ser rastreáveis a padrões de referência internacionalmente reconhecidos, garantindo que as calibrações realizadas sejam consistentes com os padrões metrológicos globais. A peça final do quebra-cabeça do planejamento é o desenvolvimento de um cronograma de calibração abrangente. Esse cronograma define a frequência com que cada instrumento precisa ser calibrado. A frequência de calibração depende de vários fatores, incluindo a finalidade de uso do instrumento, sua estabilidade ao longo do tempo e as recomendações do fabricante.
Alguns instrumentos, devido à criticidade de suas medições, podem exigir calibração diária ou até mesmo mais frequente. Outros, com desempenho mais estável, podem precisar ser calibrados apenas anualmente. Com um plano de calibração robusto em vigor, a próxima etapa é a preparação, uma fase crítica que garante que o processo de calibração seja realizado de forma suave e precisa. A preparação é multifacetada, abrangendo tanto o ambiente físico onde a calibração ocorrerá, quanto a documentação que sustenta todo o processo. Criar o ambiente certo para a calibração é essencial. A área de calibração designada deve ser limpa, bem iluminada e livre de poeira, vibrações e flutuações de temperatura e umidade. Esses fatores ambientais podem influenciar a precisão dos instrumentos de medição e dos padrões de calibração, potencialmente distorcendo os resultados da calibração e comprometendo a confiabilidade de medições futuras. A documentação é a espinha dorsal do processo de calibração. Cada etapa, desde a identificação inicial do instrumento até os resultados finais da calibração, deve ser meticulosamente documentada. Essa documentação serve como um registro de auditoria, fornecendo evidências de que o processo de calibração foi realizado de acordo com os procedimentos estabelecidos e que os instrumentos utilizados no processo de fabricação estão fornecendo medições precisas e confiáveis. Antes do início do processo de calibração, os registros de calibração relevantes para o instrumento a ser calibrado devem ser recuperados. Esses registros normalmente incluem os detalhes de identificação do instrumento, seu histórico de calibração anterior e quaisquer registros de manutenção ou reparo. A revisão desses registros fornece um contexto valioso para a calibração iminente, permitindo que os técnicos identifiquem quaisquer problemas recorrentes ou tendências que precisem ser abordadas. O cerne do processo de calibração reside na execução, a fase em que a comparação real entre o instrumento de medição e o padrão de calibração ocorre. Esse processo, embora aparentemente simples, é uma dança meticulosa de verificação, ajuste e documentação, todos orquestrados para garantir que a precisão do instrumento seja restaurada dentro dos limites aceitáveis. O primeiro passo na fase de execução é a verificação. Antes que quaisquer ajustes sejam feitos no instrumento, seu desempenho atual deve ser avaliado. Isso é feito usando o instrumento para realizar uma série de medições do padrão de calibração conhecido. Essas medições fornecem uma linha de base, um instantâneo da precisão do instrumento, ou falta dela, antes que quaisquer ajustes de calibração sejam feitos. Após a verificação, o processo de calibração passa para a fase de ajuste. Se as medições de verificação revelarem que as leituras do instrumento se desviam do padrão conhecido por mais do que uma tolerância predeterminada, os ajustes são necessários. Esses ajustes podem ser mecânicos, envolvendo ajustes físicos nos componentes do instrumento, ou eletrônicos, envolvendo modificações no software ou firmware do instrumento. O processo de ajuste é iterativo. Após cada ajuste feito, o desempenho do instrumento é verificado novamente, realizando outro conjunto de medições. Esse ciclo de ajuste e verificação continua até que as leituras do instrumento estejam consistentemente dentro da faixa de tolerância aceitável, indicando que sua precisão foi restaurada.